Olá, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mais uma vez vamos falar a respeito do amor de Deus, o amor que está sempre conosco e com o qual podemos contar a todo instante. O apóstolo Paulo escreveu um dos mais impressionantes textos a respeito da graça e do amor de Deus para conosco. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 10. É interessante observar, Paulo escreveu sobre a graça de Deus, imediatamente após falar das dificuldades que já tinha enfrentado em sua existência. Não foram poucos os problemas pelos quais passara. Não foram poucas as aflições que já havia enfrentado. O resumo da vida de Paulo está no final do capítulo 11. E Paulo assim se expressou: eu tenho trabalhado muito, eu tenho estado muitas vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muitas vezes, estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes. E uma vez, eu fui apedrejado. 3 vezes, o navio em que estava viajando afundou. E numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, eu tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios judeus e pelos não-judeus. Eu tenho estado no meio dos perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, sede, tem me faltado casa, comida e roupas. E além disso, pesa diariamente sobre mim a preocupação por todas as igrejas. Era assim a vida de Paulo. Assim era a experiência do apóstolo. E isso não era tudo. Havia também uma doença dolorosa. Não sabemos do que se tratava, mas devia ser algo terrível. Era algo semelhante a um espinho na carne. E Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que o libertasse pelo menos daquele espinho. Ele não pediu a solução de todos os seus problemas. Ele não suplicou para que Deus o abençoasse com riquezas e prosperidade. Paulo rogou somente por uma coisa. Por 3 vezes solicitou ao Senhor que o libertasse daquele espinho na sua carne. Deus ouviu a oração do apóstolo. Deus escutou a súplica de Paulo. E Deus lhe respondeu dizendo: não. Deus não iria livrá-lo da sua doença. Deus não iria libertá-lo da sua enfermidade, mas Deus lhe concederia da sua graça no meio dos seus tormentos. Foi isso que Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. Estas palavras valem para nós. A graça de Deus é tudo o que precisamos. É pela graça que Deus nos aceita como somos. É pela graça que Deus nos salva mediante Jesus Cristo. É pela graça que Deus nos orienta pelo Espírito Santo. Confie na graça de Deus. Ele te ama. E você está sempre debaixo da sua graça. Amém.